nós já temos os principais resultados das eleições. Então agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o que trouxe até esses resultados. E eu estou aqui com a repórter Mariana Albert, que cobre o Palácio do Planalto para o Poder 360, e ela vai contar para a gente como é que foi a participação do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha municipal de 2024. Vamos começar pelo atual presidente, Mari? Vamos sim, Guilherme. Boa noite a você, a todo mundo que está nos assistindo aqui na live. Eu acho que a gente pode destacar uma diferença de estilo na campanha entre o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, né? O presidente Lula, ele evitou fazer campanhas direto. Ele fez algumas viagens, a gente até contou 26 viagens durante o período da campanha, né, desde julho até agora. 26 viagens no Brasil. No Brasil, isso, tá. Exatamente. Visitou 26 cidades e nessas 26 cidades, a maioria delas, ele fez atos institucionais, ou seja, participações do governo para anunciar obra, investimento, enfim, levar propostas do governo federal. A única cidade em que Lula de fato fez campanha foi São Paulo. Isso porque para o presidente Lula a prioridade máxima em 2024 é a eleição de Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. É a primeira vez que o PT não tem um candidato próprio na capital paulista e mesmo assim é a principal aposta do presidente. Então, a ida do Guilherme Boulos para o segundo turno hoje foi muito importante nesse projeto que o Lula tem em 2024. A gente pode considerar uma vitória do presidente, né, nessa primeira etapa da votação e agora a gente vai ter que ver justamente como é que vai se dar no segundo turno, agora nesse período da campanha, a disputa Lula-Bolsonaro em São Paulo. A gente, né, durante a apuração dos votos, não sabia muito bem quem que ia. O Pablo Marçal, inicialmente, pelos que as pesquisas apontavam, poderia ter alguma chance. Acabou indo o Ricardo Nunes, que é uma vitória muito grande do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é cotado como alguém para disputar as eleições presidenciais em 2026. Então, portanto, é um virtual adversário de Lula em 2026, né? Então, a gente vai analisar agora como que a disputa em São Paulo vai polarizar novamente entre Lula e Bolsonaro. Então, a gente vai ficar muito atento, porque isso já vai ser uma prévia ali da disputa de 2026. Deixa eu fazer uma pergunta especificamente sobre esse tema da polarização em São Paulo. Bolsonaro teve uma participação incrivelmente tímida no primeiro turno de São Paulo e dúbia, ao mesmo tempo que oficialmente ele apoiava o candidato Ricardo Nunes, e ele até indicou o seu vice, o Coronel Melo. Ele, por outro lado, em alguns momentos deu a entender que poderia apoiar e chamou inclusive de simpático o Pablo Marçal. Nunca declarou apoio oficialmente, mas no dia das eleições, ou seja, neste domingo, Bolsonaro fez a seguinte declaração: contra Boulos eu apoio até o Pablo Marçal. Isso tem uma simbologia política e isso tem um significado e certamente o Ricardo Nunes, ele entendeu isso. E como você muito bem destacou, o grande apoiador do Ricardo Nunes foi o governador Tarcísio de Freitas. Será que a gente já pode falar que as eleições, o segundo turno das eleições em São Paulo, podem ser o primeiro embate de Lula com Tarcísio? Eu acho que sim. Eu acho que é um teste também para... É um teste ali visando 2026, né? Olhando para 2026, é um teste de força. Então, o Tarcísio mostrou força ao apoiar o Nunes e ele ir ao segundo turno. E Lula também mostrou certa força em ter conseguido ajudar Boulos a também ir para o segundo turno. Eu acho que é uma disputa de força entre os dois e eu acho que a gente pode sim dizer que é uma prévia do que a gente pode vir a ver em 2026, e, né, claro, todo esse cenário se consolidar, se Lula de fato disputar a reeleição, se o Tarcísio de fato disputar, tiver a candidatura à presidência, porque isso também depende de o próprio Jair Bolsonaro poder ser candidato ou não. Atualmente ele está inelegível, então existe esse espaço. Mas se caso ele vier a se tornar elegível e puder se candidatar, aí eu acho que o cenário muda e a gente pode ter ele de novo, né, o Bolsonaro, como candidato. Mas
diante do que a gente tem hoje, do cenário que a gente tem hoje, eu acho que a gente pode dizer sim que é uma simulação, um primeiro embate ali do que a gente vai ver em 2026. Voltando para ontem e para o anteontem, então, como é que foi a participação do Bolsonaro nessa história toda? Bolsonaro titubeou um pouco na campanha em São Paulo, né? Primeiro ele sinalizou um apoio para o Ricardo Nunes, depois chegou a sinalizar que poderia apoiar o Pablo Marçal, recuou ao ver o crescimento do Pablo Marçal e ver que ele poderia ocupar um espaço dentro do bolsonarismo, né? Que ele poderia perder hegemonia dentro desse campo, né? Algumas pessoas já interpretam que ele já perdeu a hegemonia, né? Isso, exatamente. Então ele recuou nesse possível... Ele nunca chegou a sinalizar, mas ele nunca chegou a apoiar, mas ele sinalizou um pouco ali para o Marçal, depois recuou. Então a posição... Houve um flerte, mas não um casamento pegando termos do Bolsonaro. Isso, exatamente. Então ele ficou quase querendo colocar o pé nas duas canoas. E hoje, dia da eleição, ele mesmo disse que o importante era derrotar o Guilherme Boulos e que para isso ele poderia apoiar qualquer um dos dois, né? Inclusive o Marçal. Então ele tentou se colocar ali onde ele estava vendo que poderia ter mais chance, mas também com um certo receio do que poderia vir a ser um apoio seu ao Pablo Marçal, né? Então o Bolsonaro acabou, a gente pode considerar que ele acabou apoiando o Ricardo Nunes, mas teve um movimento um pouco dúbio ali. E no restante do país, como é que foi a atuação do Bolsonaro? Ele viajou bastante, eu até peguei aqui alguns dados. Ele viajou para 143 cidades em 2024. Então, nesse ano, ele visitou 143 cidades, sendo a grande parte delas, né, em São Paulo, depois no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, que é o seu domicílio eleitoral. Então, o Bolsonaro priorizou esses estados, mas rodou o país inteiro justamente para tentar apoiar seus candidatos, estar presente, levar seu nome, tentar dar algum peso para alguns desses nomes que ele gostaria de apoiar. E eu acho que tem duas situações emblemáticas que a gente pode trazer aqui de um certo sucesso nessa estratégia dele. O candidato do PL em Araraquara acabou vencendo. O Dr. Lapena ganhou da Eliane Ronan, que era do PT, e apoiada pelo atual prefeito, o Edinho Silva. O Edinho Silva é o nome mais cotado para assumir a presidência do PT a partir de 2025 e precisava demonstrar força local, ainda que regional, mas ele precisava demonstrar força fazendo uma sucessora na cidade que ele já governou por 4 vezes. Então agora ele não poderia mais disputar, né, porque já tinha sido reeleito. Tentou fazer o nome da sua secretária de saúde, a Eliana foi secretária dele nos 4 mandatos, então ela esteve... Durante a pandemia. Exatamente, então durante a pandemia, Araraquara foi uma das cidades tidas ali como símbolo no combate à pandemia, foi a primeira cidade que decretou lockdown, que também determinou algumas medidas sanitárias, então foi tida como um case de sucesso. No início ali, né, enquanto ainda todo mundo estava tentando descobrir como lidar com a pandemia da Covid-19. E então o Edinho, as pesquisas mostravam que ela poderia ganhar em Araraquara, mas o que a gente viu hoje foi que o Dr. Lapena, que é do PL, acabou ganhando em primeiro turno. Araraquara não teria segundo turno porque não tem mais de 200 mil eleitores. Mas isso é uma derrota importante para o PT, porque ela é uma das cidades médias que o PT governava. E nas últimas eleições, em 2020, o resultado do partido foi muito ruim, não conseguiu obter nenhuma capital, então as cidades médias passaram a ter um peso muito grande para o partido e agora acabou perdendo. Também, né? Porque o PT agora não elegeu nenhum prefeito de capital. Pois é, esperava-se que conseguisse, né, conquistar pelo menos 1 ou 2 prefeituras, não conseguiu, aumentou o número de prefeituras no total, mas quando a gente fala de capital ou de grandes cidades, é relevante porque são essas cidades que têm maior número de eleitores, que têm mais projeção nacional e que seus prefeitos acabam tendo mais influência no cenário político nacional, né? Então, é importante conquistar essas
médias e grandes cidades. Eu falei de que eram dois casos, né? Eu citei Araraquara e tem também Belford Roxo. Belford Roxo é uma cidade importante da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em que o peso da direita e do bolsonarismo é muito grande. É uma área também muito influenciada pelas milícias. Lula não ganhou em 2022 ali, não ganhou em Belford Roxo, mas teve no prefeito da cidade, o Vaguinho, um grande aliado na região. Tanto que a mulher dele se tornou ministra, foi eleita deputada, a Daniela do Vaguinho, que depois acabou perdendo o cargo para o Celso Sabino de ministro do Turismo. Isso, exatamente. Ainda que ela tenha saído do governo, a relação do presidente com a família, né, com ela e com o marido, estava muito consolidada, se manteve uma boa relação. E Lula, embora não tenha feito atos de campanha, né, eu disse que ele só fez em São Paulo, mas ele visitou Belford Roxo. Ele fez um ato de governo, inaugurou um hospital, anunciou investimentos e tinha no palco Vaguinho e Daniela. Em mais de uma, ele foi, se eu não me engano, 2 vezes nesse ano para Belford Roxo. E nas 2 vezes, ele, claro, não podia falar de eleição, não podia falar de campanha, muito menos pedir voto, mas nas 2 vezes ele elogiou muito a gestão do Vaguinho, disse que ele tinha mudado Belford Roxo, enfim, incensou ali bastante a gestão dele, justamente para tentar atrair a simpatia dos eleitores da cidade, tentar, né, vincular o seu nome ao do prefeito ainda mais. Então ele fez esse esforço de estar presente em Belford Roxo e não foi suficiente, porque o Vaguinho perdeu a eleição. Ele não poderia se candidatar, né? Ele já tinha sido reeleito, então ele indicou o sobrinho dele, Matheus do Vaguinho, mas o candidato perdeu. E o Lula perde, então, esse espaço que ele tinha conquistado na Baixada Fluminense, que era uma área importante para ele tentar expandir essa zona de influência, pensando também em 2026. Mari, vou aproveitar que você está aqui comigo nessa apresentação para a gente analisar junto uma reportagem que o Poder 360 publicou há pouco. Essa reportagem diz o seguinte: candidatos de Tarcísio, governador de São Paulo, Caiado, governador de Goiás, e Ratinho Júnior, o governador do Paraná, avançam nas capitais. Ou seja, Tarcísio conseguiu emplacar Ricardo Nunes no segundo turno, já o Caiado conseguiu emplacar, vamos ver aqui o nome das pessoas, Sandro Mabel no segundo turno ali em Goiânia, e o Ratinho Júnior, ele conseguiu emplacar vamos ver, a Cristina... Não, o Eduardo Pimentel. Desculpa, Eduardo Pimentel contra a Cristina Graem no segundo turno em Curitiba. Esses 3 nomes são sempre cotados como possíveis candidatos à presidência contra o presidente Lula. E eles obtiveram resultados bem relevantes, não é, Mari? Exatamente. Eu diria não só contra o presidente Lula, mas também contra Bolsonaro, se a gente considerar ele ainda nesse jogo eleitoral, né? Embora o Tarcísio se coloque como aliado, é aquilo que a gente já falou um pouco antes. Tudo vai depender da questão jurídica do ex-presidente, mas Tarcísio pode alçar um voo solo também. Claro, vai contar com a ajuda do bolsonarismo, do ex-presidente, mas é um nome que pode ganhar atração sozinho também. Ronaldo Caiado, ele já se coloca como pré-candidato. Não precisa nem ganhar atração, ele já acelera por conta. Exato, ele já tem feito viagens pelo país, reuniões com empresários, investidores. Ele declara isso o tempo inteiro, que ele é pré-candidato, está na disputa. Então, ele também tem demonstrado força local, né, ao ter levado o Sandro Mabel para o segundo turno, é importante. E o Ratinho Júnior também é colocado pelo seu próprio partido, o PSD, do Gilberto Kassab, como um provável candidato em 2026. Então, são 3, digamos, presidenciáveis, né, que demonstraram força, que conseguiram colocar os seus nomes, ou venceram ou colocaram no segundo turno, né? Então, isso é importante desse ponto de vista político, eleitoral,
essa demonstração de força. E todos os três buscam, de alguma forma, o apoio do Bolsonaro. Porém, é interessante que o Caiado teve alguns embates com o Bolsonaro durante a campanha, porque o Bolsonaro apoia quem vai concorrer contra a Mabel, que é o Fred Rodrigues, do PL. E em uma parte da campanha, o Bolsonaro chamou o Caiado de governador covarde, e o Caiado rebateu e disse que ele é sim candidato à presidência, independentemente do que, em 2026. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.